Fala galera, bora começar mais um Pode Equilibrar. Eu sou seu host, Johnny. Eu tô aqui com o nosso outro host, João. Fala galera. E aí, Jota? Hoje a gente vai falar sobre o assunto de lesões, né? Mas me fala um pouquinho mais sobre quem é a nossa convidada e por que a gente escolheu esse assunto. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre lesões no esporte em geral, né? Ou lesões e quais os tipos de tratamento. E eu trouxe hoje aqui a Giovana Ferrazini. Tudo bem, Giovana? Giovana é educadora física, ela é professora e instrutora de pilates. Também. Já foi atleta de salto com vara. Caraca, tá chovendo, hein? Trovãozinho aqui. Já foi atleta de salto com vara e vamos lá. E hoje trabalha na área da reabilitação, tudo mais, fora na parte de personal trainer, né? Exato. Então a gente vai conseguir falar bastante sobre essa parte de lesão, né? Isso mesmo. Fala galera, sou Giovana, sou ex-atleta profissional de salto com vara, hoje educadora física, fui atleta profissional durante 12 anos, encerrei minha carreira como atleta há pouquíssimo tempo, então aí tem menos de um ano basicamente que eu encerrei minha carreira como atleta, mas já atuava na área como educadora física, realmente iniciei na área do Pilates, que na época era o que mais me encaixava mesmo. Então, foi onde eu comecei a ter mais conhecimento sobre a área de educação física. Na verdade, foi ali que eu vi que eu podia entrar mais na questão de tratar as pessoas visando a saúde delas e não olhando só o meio estético. Então, foi ali que realmente começou a cair minha ficha em relação a isso, em como eu podia pensar em trazer saúde para as pessoas. Atualmente, trabalho ainda com Pilates, gosto de trabalhar com Pilates, mas trabalho realmente com Pilates clássico hoje, uma das vertentes ali realmente criada por Joseph Pilates. E trabalho em uma clínica hoje também, em que eu atendo atletas, tanto atletas visando performance quanto reabilitação física, por lesões, etc. E também atendo os meus personagens fora, e, como sempre, visando também a saúde, nem tanto meio estético aí, fisiculturistas e tudo mais. É realmente o meio health ali. Então, é saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tá, o Pilates foi o seu início na parte da atividade física desde quando você começou a faculdade? Assim. Exatamente. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu estava no meu segundo semestre. Eu tinha acabado de me mudar de São Caetano e tinha ido para Santo Amaro. E eu vinha fazer Pilates em São Caetano, basicamente 2 vezes na semana, porque eu tinha descoberto 3 protusões discais, 3 hérnias de disco na minha lombar e eu não conseguia treinar. E aí foi quando eu comecei a fazer Pilates. E aí chegou um dado momento que esse deslocamento não rolava para mim, não dava certo. E aí eu falei que eu ia sair do estúdio de Pilates que eu estava trabalhando, estava na verdade fazendo aula. E aí o dono me conhecia, me via lá e tudo mais. E falou assim, você está fazendo a graduação de educação física, né? Eu falei assim, sim, tô, realmente. Ele, vem aí, vem trabalhar comigo então, vem fazer o curso, eu te dou o curso, ele é formador em Pilates, te dou o curso e você começa a trabalhar aí comigo. Então, basicamente assim, CREF, desculpa, mas eu comecei... realmente investiu em você, mas realmente eu comecei ali a atuar no meu 3º semestre, o meu 2º semestre inteiro de educação física eu passei estudando realmente, acompanhando aulas, vendo, entendendo patologias, porque assim, hoje o Pilates é visto como um lugar para tratar patologias. Então, é para tratar lesões de coluna, uma pessoa... Patologia seria uma doença. Exato. Patologias são algumas lesões que as pessoas têm. Então, assim, dor na coluna, ombro congelado, alguma lesão de joelho ou alguma dor constante. Os médicos acabam engessando, de certa forma, indicando Pilates a menos para isso, acreditando que seja só uma atividade física em que você vai alongar e fortalecer. E a história não é bem essa, entende? Hoje você consegue ter um treinamento de certa forma com um rendimento bom e com uma intensidade alta, tá, de certa forma, porque você consegue puxar a aula. Então, assim, eu sei as suas condições, o seu nível de treinamento, eu sei as dificuldades dele, eu sei as dores e tudo mais, e com isso eu consigo evoluir o treino de cada um, mas respeitando os limites. Isso sempre, eu acho que não só no Pilates, acho que em todos os âmbitos nossos de atuação como educador físico, a gente... O Pilates vai servir como... Desculpa, vai servir desde alguém que está em reabilitação até alta performance, alguém que quer melhorar o rendimento. Eu queria voltar, porque você falou que você era atleta. Isso. E aí você parou por conta de uma lesão, que é o nosso assunto de hoje, né? Exatamente. Então, como é que foi essa lesão? E assim, eu acho que seria legal... Bom, a gente pode falar depois, mas
por que essa lesão assim aconteceu? Foram essas hérnias de disco que aconteceram ou foi outro tipo de lesão? Não, foi outro tipo de lesão. As hérnias de disco eu tratei na época, tá tudo bem. Passei assim, isso eu descobri em 2017, mas aí em 2018 eu realmente comecei a tratar efetivamente. Levei basicamente 2 anos para conseguir estabilizar. Para quem tem hernia de disco entende o que eu tô falando, porque é muito difícil. Você tem Mas dias... para quem tá ouvindo a gente que tem o tratamento, mas tem cura? Então, cura não é bem a palavra. O que você pode fazer com uma patologia dessa? Com uma lombalgia ou então com uma protusão discal, difusa, enfim. Você precisa tratar a lesão, de certa forma, fortalecendo. Mas aí hoje em dia fala-se muito sobre core. É core que eu tenho que fortalecer? Não, seu corpo no geral. Você passa horas sentado e tudo mais. Você vai fortalecer só o seu abdômen, vai ser suficiente para tudo que você faz no seu dia a dia? Não é. Então, assim, tem tratamento. O tratamento chega a ser, de certa forma, se você tiver uma protusão com uma extrusão, que a gente fala, é quando o disco realmente sai e ele acontece uma extrusão e chega a ter um pinçamento nas raízes nervosas, que é as raízes ali laterais da coluna. Que é aquela fase de maior dor que Exatamente. Tem, né? Quando tem esse pinçamento, geralmente as pessoas têm parestesia, que é formigamento, chega a perder força. Teve pessoas que eu já atendi que não sentia quase nada na lombar, sentia uma dor, um incômodo, dependendo até em glúteo, mas tinha dor no dedinho do pé, entende? E aí olhou todos os exames e não tinha nada. Eu juro, já atendi gente assim, que tinha um incômodo no pé, mas está tudo relacionado, né? Na coluna. Exatamente, coluna é a base de tudo. Sim. E aí tem como você reverter isso. Reverter, ele realmente o disco vai voltando e tudo mais, ele não chega a ficar 100%, isso nunca mais realmente nasce de novo, mas ele realmente melhora. E hoje em dia já tem muita noção e ciência disso, né? De que melhora. Há pouco tempo atrás se dizia que não, que isso era irreversível, que a única forma de realmente você melhorar de uma lombalgia, de um estado de dor, como as pessoas têm geralmente grande assim, é só cirurgia. Hoje em dia já se sabe que não, né? Já melhora muito. Uma lesão uma lesão em relação à coluna. O disco, todo mundo sabe, não, pelo menos o pessoal da área da saúde, da educação física, sabe que o disco é uma articulação da coluna. A gente pode chamar dessa maneira. Então, é que o disco, vamos pensar assim, que tem ali a parte óssea, realmente, que é a vértebra. Entre as vértebras tem o disco. Então, é como se fosse ali, pensa na articulação do joelho. Uma articulação entre cada vértebra, assim como se fosse osso com osso, joelho... Isso, daí é como se fosse ali, pensa no joelho que daí tem a cartilagem ali no meio, é como se fosse isso, tem a cartilagem ali no meio e aí tá ali o disco vertebral. Só pra gente trazer o que é o disco na coluna. Então, é um espaçamento entre uma vértebra e outra... Onde tem uma articulaçãozinha ali. Uma bolsinha que tem líquido, que a gente chama líquido sinovial, que está ali entre as articulações, e ele ajuda para que você não tenha esse contato direto entre uma articulação, entre uma parte óssea e outra. Então, por exemplo, quem tem condromalácia, que é uma condropatia, a pessoa provavelmente teve quase todo, ou muito próximo de ter todo o desgaste ali de toda a sua cartilagem. E aí acaba acontecendo um contato direto, isso gera dor, atrito, enfim. Então, o disco vertebral é isso, é uma bolsinha, vamos colocar dessa forma, em que está o líquido sinovial. O que acontece muitas vezes é ter o achatamento dessa bolsa. E aí ter o contato muito próximo de um disco, de uma vértebra a outra. Algumas vezes acontece rigidez lombar por conta disso, porque ele é como se ele se solidificasse uma vértebra a outra. Uma coisa só. Exatamente. Tem quem sofra muito com isso, porque perde a mobilidade da coluna. A coluna é para ser móvel. Então não foi essa lesão que você teve? Não. Foi outra parada que aconteceu? Foi um pouco pior, eu diria, assim. De certa forma frustrante, porque foi um acidente de moto. Foi uma queda de moto. Não foi durante o esporte? Não foi durante o esporte? Não foi durante o esporte, foi logo em seguida. Eu tinha tido um treino muito bom, tava assim, logo pós-pandemia, 2020, setembro de 2020, estava treinando muito bem. E aí tive um treino bom, saí de moto e eu derrapei a moto. Eu tava só eu na moto, a moto derrapou em pedra. E aí eu caí, só que eu caí e bati o joelho direto. Só que eu não sei se eu bati o joelho no chão ou se eu bati o joelho na parte da frente da moto. Porque é uma Burgman, quem dirige moto sabe, né? Você fica sentadinho, então você pode bater de frente. E aí
Na hora eu levantei, peguei a moto, saí do meio da rua, fui pra calçada, vi que, beleza, olhei e falei assim, não, tá tudo bem. Me perguntaram se estava bem, eu virei e falei, olha, por enquanto sim, a adrenalina tá alta, caí de moto. Senti depois do banho. Na verdade nem precisou, eu andei 200 metros, aí a dorzinha aqui, ali, eu em desespero já, assim, tipo, caí de moto, será que tá tudo bem? E aí, como era Burgman, eu tava sentado e eu fui testar, sei lá, meu joelho, não sei porque que eu fui testar. E na hora quando eu fui fazer uma flexão de joelho, que eu fui flexionar meu joelho, minha perna, eu flexionei com o pé parado e minha canela foi para trás e o meu joelho foi para frente. Então fez isso aqui. Aí eu olhei, aí eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, agora lascou. Tipo, tava doendo muito. Na verdade, não. Na verdade, era mais o desespero, porque eu vi minha canela e meu joelho fazendo isso daqui. Tipo, Solto. Tava solto. Caraca. Tava solto. Na verdade, foi uma ruptura. É porque tem gente que vai estar ouvindo a gente só por exemplo, pelo Spotify e vai só escutar o áudio, né? Aí ela não vai ver a gente fazendo assim. Exato. Boa. Bem lembrado. Então, realmente estava movimentando. A minha canela estava movimentando em relação ao meu joelho. Isso não pode, né? Então, eu tive uma ruptura de ligamento cruzado posterior. É o posterior. É um dos ligamentos mais difíceis de ter rompimento, porque ele é muito forte. A gente ouve sobre a minha esposa anterior, tá aqui né? assistindo a gente. Ela tem uma aflição de joelho absurda. O legal é que a posição que ela tá sentada nem força o joelho dela ali, né? Ela tava com a perna bem cruzada, viu, galera? Então não fica com a perna tão cruzada assim, ó. Dá uma sobrecarga grande na articulação, gente. Aí, ó, sobrecarga. Para com Isso mesmo. Mas aí foi isso. Isso foi em setembro de 2020. Eu, de início, todos os médicos, passei em 5 médicos até decidir o que eu iria fazer da minha vida. Eu também não sabia se eu tinha tido uma lesão que tinha afetado a cartilagem, outros ligamentos. Mas e tudo mais. Foi descobrir, né? Aí eu fui investigar para saber tudo. Na época as coisas ficavam mais difíceis porque eu estava sem plano de saúde. Então, dica, todo atleta tenha plano de saúde, porque uma hora ou outra você pode precisar. E aí eu fui atrás de tudo, fiz uma ressonância, peguei uma bica, paguei quase R$1.000 numa ressonância, porque tinha que fazer uma ressonância. Na verdade, eu paguei R$1.000 numa ressonância, porque eu tinha que fazer, na verdade, um raio-x com pressão, em que, na verdade, eu tinha que ficar ajoelhada em um negócio, assim, uma plataforma, em que empurrava a minha canela para trás, para saber qual era o grau da minha lesão. Então, aí eu fui investigando, só que, assim, isso dói absurdamente, porque é basicamente o peso do seu corpo em um negócio que está empurrando a sua lesão para trás. E aí fui investigar tudo, aí descobri que realmente era só o LCP, passei em 5 médicos até tomar a decisão. Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, eu tô com uma cara de tipo assim, ai meu Deus, como deve doer isso daí, cara. Tipo, meu Deus. Exato, olha, doía muito os testes. Eu não tive dor na hora do rompimento, nem nada disso. Mesmo depois, ainda quando eu saí, eu vim pra minha casa dirigindo de moto, deixei a moto em casa e fui pro hospital. E aí, mesmo depois, quando eu tava no hospital, que o médico foi fazer os testes de mão, pra quem não sabe, o teste de mão é basicamente ele segura seu joelho, pega sua canela e empurra pra trás e pra frente. Então, é isso. Se der, deu. Se não der, né? E mesmo ali eu não senti, porque eu acho que eu ainda tava com adrenalina. Mas depois disso eu sentia, basicamente, quando eles iam fazer os testes de mão. Que eles iam realmente verificar. Isso foi logo após o acidente, então? Foi logo após. Você tava da adrenalina, então... Exato. Mas aí das outras vezes também. 5 médicos, aí eu tomei a decisão. Beleza, vou fazer tratamento conservador, que é o mais indicado para esse tipo de lesão. Durante 3 meses e meio, quase 4 meses, eu fiz tratamento conservador. Tava começando a voltar pro esporte, tava lindo, tava super feliz. Vou voltar pra temporada, tá tudo certo. Aí num belo dia, eu tava começando a voltar a correr. Eu fui correr e aí veio o rompimento total, porque eu tava com parcialmente rompido. E só que era um parcial assim, tipo 80%. Então já não era mais um parcial. Não era mais parcial. Existe um grau, né, que é o limite para o tratamento e tem a partir dali a gente é realmente cirúrgico. É realmente cirúrgico. Fala pra gente o que é uma lesão. Porque tem gente vamos lá. O que é uma lesão em si? É algo que machuca o seu músculo, machuca uma articulação, é um dano. O que é uma lesão? O termo lesão? Olha, cara, então, isso é até um quesito. Uma lesão realmente é algo que vai prejudicar, de certa forma, a sua articulação, a sua parte muscular, os seus tendões, os ligamentos e tudo mais. Nesse sentido, é que realmente, do que eu acredito seja que realmente vai te prejudicar ali de alguma forma, vai prejudicar a sua mobilidade, vai prejudicar o seu dia a dia, entende? E aí entra um outro questionamento. Nem toda dor é uma lesão.
Então... É isso que eu ia perguntar, porque a sua você percebeu que tava mole ali, o negócio Exato. soltou. E Ela assim, ela tinha um sintoma muito maior do que a dor, né? então, aí Ela eu falei, era perceptível, era né? perceptível. Então, Exato. por exemplo, sei lá, o João, quando a gente treina ali musculação, né? Sei lá, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, eu senti uma dor. Ela, não necessariamente ela é uma lesão. Exato. Não necessariamente ela é uma lesão. A dor não necessariamente é uma lesão. Isso é algo bem legal, porque eu tive um bate-papo essa semana sobre isso até, que realmente faz com que vire a chavinha assim de, olha, isso faz muito sentido. Claro que a gente não pode descartar quando uma pessoa está com dor, quando um paciente... Principalmente quando você fala de lombar, né? Porque assim, a lombar, ela não necessariamente também está atrelada a um esporte, né? Exato. Hoje em dia as pessoas têm muita lombalgia por conta de vários quesitos do dia a dia, posição de trabalho, sedentarismo. Eu trabalho home office, trabalho com TI, Depois da então... pandemia, eu acredito que o pessoal começou a sentir muito mais essa E dor. eu trabalho com tecnologia, então, tipo, eu fico o dia inteiro sentado. Não dá pra trabalhar de pé. E aí, entre outros fatores, né? Beleza, você passa o dia inteiro sentado, mas você especificamente eu sei que treina, mas outras pessoas, assim, provavelmente passa o dia inteiro sentado, mas se alimenta mal, não treina, entra no sedentarismo, entre outras coisas. Beleza, seu corpo não tá nem forte o suficiente para te aguentar ali, sentado, entende? Você passa 8, 12 horas. Com home office, muitas vezes você passa mais de 12 horas ali, ou 12 horas pelo menos trabalhando. Sim, então, é uma coisa assim que as pessoas realmente têm que parar para pensar. Eu tenho essa dor, eu tenho esse incômodo, pode ou não pode ser uma lesão, isso realmente é só um exame de imagem e um exame clínico, que a gente olha realmente o exame de imagem. Tipo esses testes que você falou de Exato. mão e tudo mais. É isso que eu vou explicar mesmo, porque a gente tem um exame de imagem, o exame de imagem é válido, super válido. Mas aí você chega ali, realmente, eu faço uma avaliação com todos os meus alunos antes, que eu preciso entender como que está a mobilidade dele articular, como que está o alongamento, como que está várias coisas dele ali. A mobilidade impacta por conta da lesão? Ou... Totalmente, totalmente. A mobilidade, ela realmente vai fazer toda a diferença. Até existem testes que você faz antes de ter lesões que você descobre qual uma possível lesão que você possa ter, entendeu? Então você descobre uma pré-lesão. Exatamente. Tipo aquele negócio que a galera fala de encurtamento. Tipo, nossa, eu tenho um encurtamento. Isso aí é algo que pode dar uma lesão. Encurtamento muscular é altamente lesivo ou não? Então, Depende do caso. Depende do caso. É que, assim, o encurtamento ele prejudica outras coisas que você já tem ali, entende? Algum fator ali que, por exemplo, quem tem lombalgia, provavelmente o encurtamento da pessoa vai ser gigantesco. Então, é só um a mais. Não necessariamente o encurtamento vai te gerar uma lesão. Outras coisas, sim. Geralmente, as lesões vêm de impacto direto. Então, igual o meu, que foi um trauma, realmente... O que é um trauma? Qual a diferença de um trauma aí para alguma outra coisa? Então, o trauma é quando algo... Por exemplo, no meu caso, em que eu caí de moto. Eu caí e bati o joelho. Eu tive um trauma direto. Tá. Ou você pode ter uma lesão, por exemplo, por uma sobrecarga muito grande. Seja uma Vai ser um trauma também? Não, ele tipo, não... sei lá, você falou que fazia salto com vara, né? isso. Então, sei lá, você pulou, aí você deu um impacto, sei lá, na hora de correr, aí você, sei lá, teve... Porque tem gente que, jogador de futebol, tem muito esses problemas de joelho, né, cruzado e tal, ligamento. É trauma também ou o trauma é só mesmo tipo, por conta de um acidente? Não. É trauma também. É trauma. Tudo, é um trauma direto ou indireto, né, que a gente fala. Tá. Porque daí pode ser um trauma direto, que foi o meu, que eu dei realmente uma pancada, ou indireto, porque daí tem uma torção de tornozelo, uma torção de joelho, que daí rompe um LCA, enfim, coisas nesse sentido. Ou então ali uma lesão por sobrecarga. Geralmente essa é uma lesão que dá realmente muscular. Então, assim, eu treinei com um peso muito grande do que realmente eu conseguiria fazer e tive um estiramento grau 2 no meu posterior de coxa, ou então, sei lá, na minha panturrilha ali, no meu gato. Esses graus aí? Tem os graus. Quase todas as lesões é dividido por grau. Grau 1, geralmente um grau leve, em que daí quase você não precisa ficar de repouso. Que são essas porcentagens que você falou do ligamento? Tem as porcentagens. Aí entra mais até em critérios médicos. Mas aí ele não é o nível? Porcentagem e o nível é a mesma coisa ou não? É quase a mesma coisa. Porque assim, por exemplo, no meu caso, eu tinha mais ou menos uns 70% a 80% rompido do meu ligamento. Sim. Eles já caracterizavam como grau 2 a minha lesão. Então, assim, eu fiquei muito próximo de ter um grau 3. O grau 3, geralmente, é cirurgia direto. Ainda no grau 2, muitas vezes, eles seguram e tentam fazer conservador, que daí é evitar a cirurgia mesmo. E aí, essa é a diferenciação. E aí, por exemplo, tive o rompimento grau 2 de posterior de coxa. Bom, você vai voltar a treinar, só que provavelmente você vai demorar um mês, mais ou menos, ali de tratamento, fazendo algumas coisas, para que daí você volte, mas você volta.
tive um rompimento, sei lá, grau 3, acho que tem até mais graus até no posterior de coxa, se eu não me engano. Então, aí já é algo já para se ver. Algumas vezes tem que suturar, enfim, tem coisas nesse sentido realmente. E acontece quase todas as articulações. E aí a lesão entra nisso, uma sobrecarga mecânica. E aí, seja sobrecarga na articulação, que a gente começa a ter ali alguma lesão direta na articulação, ou seja, uma sobrecarga nos músculos mesmo, que daí acontece os estiramentos, rompimentos, fissuras, etc. Coisas nesse sentido. Só que ver que tem muito nome de lesão. Em uma lesão pode ter muitos nomes. Ela tem graus, tem níveis, tem tipos, né? Você Tem falou tipos. fissura, rompimento. É porque quando é um rompimento, aí tem um rompimento que vocês podem ver que aparece geralmente em exames de imagem, né? Tipo, fiz a ressonância. Rompimento, não sei o que lá, quase horizontal. Se você olhar a corda, né? Você olha a corda e se cortasse um pouquinho dela, tem menos Exato. mantendo com a corda que seja unida, né? Exato, é basicamente isso, um ligamento, um tendão, até mesmo um músculo. Na parte muscular, no caso. Me deu dor no joelho aqui já. O cara não tira a mão Eu do não joelho. não tenho dor no episódio joelho, meu todo, joelho tá né? doendo. A gente fala sobre lesão muscular. Estiramento. Estiramento seria essa lesão parcial ou seria apenas Como que você pode explicar o que é um estiramento? Cara, o estiramento é quando você pensa que o músculo, você mais que eu ainda deve entender isso, o músculo você estirou quando você está fazendo lá um exercício. Então, vamos supor, você está fazendo um stiff. Todo mundo sabe, stiff vai descer lá o tronco para baixo. Quando você desce, você está alongando o músculo. Essa é a ideia. Quando é um estiramento, é como se você alongasse o músculo demais. Ele tem pequenos rompimentos ali das fibras, só que de uma certa forma aquilo gera um trauma. Uma lesiva. Né? Exato. Se a gente for falar sobre pequenos rompimentos, o pessoal vai levar sobre hipertrofia. Hipertrofia, e aí é outra história. Totalmente fora de certa disso. forma não acaba sendo tão pequeno assim, porque muitas vezes quando tem um estiramento, por exemplo, o grau 2 do estiramento, tem vaso, né? Ele forma edema, realmente, ele forma edema é inchaço, aí ele tem vermelhidão, então muitas vezes na região Seria ele quando a galera fica... fala que luxo, então sei lá, São coisas diferentes. diferentes. São coisas diferentes. Estiramento é uma coisa. Estiramento seria isso. E a luxação é outra. Quase todos os traumas, assim, direto ou indiretamente, vai ter realmente aquela situação que vai ficar vermelho, vai ficar inchado. Pode ser que forme aquela... Sabe, no dia seguinte que daí fica roxo toda a região por conta de o sangue ficar ali muito na região e tudo mais. Então, acontece isso. E aí o estiramento, ele é o rompimento ali das fibras, né? E aí pode ter o estiramento grau 1, grau 2, grau 3, enfim, acontece bastante isso. Já vi vários atletas com um estiramento de grau 2 em 2 meses e meio, mais ou menos. E aí, pensando em performance, em 2 meses e meio já está de volta para o esporte. Quando você é atleta, basicamente você não para, né? Você tenta, mas você não consegue parar. Você volta muito rápido. Yeah. A chance de dar pior é de evoluir para um grau 3 ou de acabar lesionando por não estar fortalecido a área ali. É grande, mas do que eu sempre acompanhei, os trabalhos dos físios sempre eram trabalhos muito minuciosos para que isso não acontecesse. Geralmente acontecia quando estava no meio da temporada, treinando muito forte, e a gente entra em partes mesmo específicas, treinando muita potência. Quanto mais, assim, a gente pensa sempre, a maior chance de eu ter uma lesão é quando eu estou treinando em maior intensidade. Então, é quando eu tô, tipo assim... Esse é o momento, então, que eu tenho que tomar cuidado. Exatamente, é o momento... Uma intensidade maior. Uma intensidade pra maior... entender se você não está passando do seu limite. Uma intensidade maior, um peso maior, uma pancada maior, muito impacto. Exato. O que a gente pode considerar esse... Então, nesse pra gente caso... falar assim, pô, vou tomar cuidado nesse caso. Sim, perfeito. Nesse caso, quando a gente fala de intensidade, a gente tem algumas variáveis, né? E aí, a gente falando de intensidade, a gente fala tanto de carga... A sobrecarga, então, a gente pensa em volume também. Às vezes você está treinando numa intensidade alta, mas pensando num volume de treino muito alto. A carga pode até estar baixa, mas você pode ter lesões por repetições ali, de tanto o esforço ser mecânico. Isso ali de sobrecarga. Naquilo que a galera chama de overtraining? O overtraining, ele ultrapassa a lesão, né? Porque daí o overtraining é como se assim, o seu corpo entrasse em... Fala colapso, assim, ele fala reset. Eu preciso parar. A gente falou sobre overtraining no episódio com o personal da última vez e é muito questionado isso, é muito difícil o pessoal entender certamente o que é overtraining. Overtraining não é uma coisinha
eu acho que eu tô tendo um overtraining. Não. É muito difícil alguém entrar em overtraining, é uma coisa muito pra frente. Assim. Cara, e overtraining não tá relacionado também só às questões físicas, né? É muito questões psicológicas. Geralmente é quando tem uma sobrecarga muito grande ali de questões emocionais, questões físicas, sim, realmente, do dia a dia da pessoa que tá treinando muito, que tá dormindo pouco, que não tá se alimentando tão bem, assim, suplementando bem, e é uma pessoa que treina em uma intensidade alta. Então, é uma junção de alguns fatores ali que levam ao overtraining. Overtraining não dá, assim, do dia para a noite. Na sua área hoje, vamos falar na parte da físio, que você trabalha com muitos fisioterapeutas, né? Sim. Quais são as lesões mais comuns que você tem visto? Tipo, é muito comum. Normalmente, toda semana a gente consegue encontrar esse tipo de lesão referente a movimento repetitivo. Não precisa ser na área do esporte. Então, acho que o mais comum, assim, a lesão número 1 é joelho. É joelho. É joelho. E aí, essa é a mais comum. A mais comum de todos é joelho. Joelho, aí a gente passa para quadril e ombro. É as três, assim, que, olha... Pegam mais. Muito, assim, principalmente joelho, assim. Joelho, hoje em dia, quem não tiver condromalácia é uma pessoa sortuda, porque se tem em níveis baixos até de condromalácia, pode ser ter nível 1, grau 1 até grau 4, etc. Mas tem muitas pessoas, todo mundo basicamente tem aquela dorzinha no joelho, na parte da frente do joelho, que fica ali quando você flexiona. Quando eu era mais novo no menisco, quando eu praticava handball. Atualmente eu não sinto dor nenhuma, mas eu também sou puta de um medroso com várias coisas de joelho, né? Tipo assim, eu não jogo bola, eu não faço muito esporte de impacto assim, eu sei que eu sou muito pesado. Lesionou mas o joelho, simplesmente eu falo assim, não, já era, é uma vez só. Então, e falando nisso, né, eu falei, né, uma vez só. Mas como é que impacta uma lesão na sua vida? Qual que você acha que são os impactos para a vida da pessoa de ter uma lesão? Principalmente para um atleta, do que aconteceu para você, qual foi o impacto disso? Você falou que parou. Sim. Mas que é impossível de continuar, mas também quem tem uma lesão assim, ela vai sentir dor para sempre, ela vai ter que tratar isso para sempre, como é que é? Qual o impacto de ter uma lesão? Então, eu vou começar falando do lado bom de ter uma lesão. Existe um lado bom. Eu tenho dessa forma, você se torna uma pessoa muito mais resiliente na sua vida. Você aprende que não é todo dia que você vai estar bem, que não é todo dia que você vai acordar super disposta a fim de tratar aquela lesão, que vai querer realmente, você só quer que aquilo termine. E aí você vai aprender a ser resiliente, a ser forte, aguentar e passar por aquele processo. E isso eu digo realmente de pessoas que eu já atendi, que chegam realmente desanimadas com você, e aí você tem que parar para bater um papo ali com ela, explicar para ela que aquilo faz parte do processo, e realmente é um processo, por vezes longo, mas ele realmente chega uma hora em que ele finaliza. E aí vem a parte não muito boa. Por vezes você tem que fazer um tratamento a longo prazo, realmente, e até algumas vezes pelo resto da vida. No meu caso, eu sei que eu vou ter que tratar a minha lesão pelo resto da vida, até por conta de não ter sido bem sucedida. Você acabou fazendo a cirurgia? Eu acabei fazendo 2 cirurgias, porque a primeira eu fiz, e aí, nossa, show de bola. A segunda, eu descobri que o parafuso estava para fora do osso, então eu tinha dor por conta disso, eu tive que fazer a segunda cirurgia para poder serrar o parafuso, e etc. E foi uma segunda cirurgia. E aí, no fim das contas, eu levei 2 anos. E não ficou bom, no final das contas. Eu não consegui continuar no esporte em decorrência disso, porque o meu joelho não estabilizava, eu não conseguia correr. Então, assim, foi algo difícil, porque eu passei 2 anos tratando, realmente 2 anos, assim, que eu ia todo dia para fisioterapia, que eu ia todo dia fazer o que eu tinha que fazer. Eu ia viajar, eu realmente não ia para viajar. Eu tinha que realmente reservar lá hora do meu dia em que eu ia ter que fazer, por exemplo, um treino na praia e depois fazer alguma coisa de musculação que eu tinha que fazer. É isso. E acabou que no fim não deu certo, de certa forma. Mas os caminhos foram ali traçados hoje, tanto que eu trabalho muito mais com essa área e gosto muito, realmente. Então, pode ser que você realmente consiga tratar. Te tornou muito mais preparado também para ter empatia com aquela pessoa que tem com certeza. O lado bom da lesão, no caso, para você foi buscar tanto conhecimento para tratar a sua lesão que hoje você consegue passar e tratar no quesito profissional, acho que para ela torna ela uma profissional muito melhor para tratar uma lesão. Tem experiência na área, porque ela tem experiência, né? passou por tudo e tem muito mais repertório. Com certeza. E também já falou assim, nossa, tô com dor no joelho. Ela não vai falar assim, mano, faz aí.
né? Tipo, vai doer mesmo, segue o jogo, vamos, daqui a pouco passa, né? Não, Assim, ela vai tipo, buscar entender o que que aconteceu, né? que é essa dor. Aí realmente você acaba tendo um refinamento ali da sua visão pro que você vai fazer com a pessoa, né? Isso me deu o que a gente chama de laboratório. Eu tive experiência no laboratório ali de o que eu iria fazer, o que eu aprendi e agora eu sei o que eu vou fazer com os meus alunos, com quem eu for atender. Então, acaba sendo mais fácil, facilitou para mim realmente. Mas é isso, basicamente. A lesão vai te trazer coisas ruins, mas vai te trazer coisas boas também. Então, esses você pode dizer que foram os desafios que você teve? Com certeza. Da minha lesão, tive, realmente. Mesmo da minha primeira, assim, que foi mais... É que eu tive algumas lesões. Eu já tive lesão em que eu rompi os ligamentos do tornozelo. Você falou algumas. Você é mais propensa ou você teve mais intensidade nas paradas que você fez? Não é nem uma questão de propensão e nem intensidade. Era realmente... O João, desculpa, o João ele tem uma amiga que tem frouxidão ligamentar que ela tem. Então ela vai ter essa tendência a ter mais lesões. Exato, correto? aí é uma situação, realmente. É uma síndrome isso? A gente trata como uma certa forma uma patologia. Né? Uma patologia. É uma patologia. Realmente, Então, aí essa pessoa ela tem uma tendência a ter lesões, assim. Aí... Você vai machucar porque tá mais frouxo Exato. de nascença, no caso, né? nessa lesão, no caso, a musculação Tem que ter, é imprescindível para não é piorar. primordial. Para quem tem frouxidão ligamentar, é primordial. A pessoa precisa ganhar força muscular para conseguir controlar a articulação dela, porque os próprios ligamentos acabam não ajudando. Então, ela precisa usar os músculos para segurar. Tem gente que tem, por exemplo, uma frouxidão ligamentar só de cotovelo, então só de joelho, que deve ter uma hiperextensão. Ela acha que é o corpo inteiro, né? Nossa, ela tem no ombro, tem no joelho, tem no tornozelo. Era também, né? Ombro, então, cotovelo, tornozelo, vivia torcendo o pé. Então. Sim. A Mas Joana aí... me disse que depois que começou a fazer musculação, a torção de pé, ela não podia descer uma calçada que... Tem muita que instabilidade, né? Tem muita instabilidade. Então, no meu caso, não era nenhum e nem outro. Era porque eu realmente estava me expondo muito às lesões. No esporte, como eu era atleta de alto rendimento, eu tinha muita sobrecarga de treino. Treinava 5, 6 horas, 8 horas por dia e tudo mais, então era muita sobrecarga de treino. E aí eu tinha lesões diretas, que eram lesões por traumas, realmente. Então, teve uma vez que eu tive um entorse, fui lá, não era uma estrutura boa de treinamento, torci meu tornozelo, rompi os ligamentos e em 2 meses eu tinha que estar num campeonato brasileiro, que era o campeonato mais importante do meu ano. Então o excesso ali, acho que então foi o pecado foi o excesso ali. O excesso, mas porque se a gente olhar o corpo da Giovana, você tem um corpo malhado, né? Você tem um corpo forte. Sim. Então você falou que isso é uma coisa que vai me ajudar, por exemplo, a prevenir ter uma lesão, correto? Dependendo, sim. Só que, por exemplo, pode ser que você tenha... Com a intensidade não tem jeito, vai zoar... Com a intensidade, sim. Com a intensidade, realmente. Você vai ter uma lesão, provavelmente. Se você não tiver um momento em que você tá lá em cima, treinando muito forte, e você fala assim, putz, começa a ter uma dorzinha na articulação aqui e outra ali, é um momento da deload, que você precisa diminuir o ritmo e realmente baixar o nível do seu treinamento. Porque, né, João? Se a gente for olhar atleta, se a gente olhar um atleta, seja qual for o esporte, o cara é forte. Ele é forte. Machuca. Ele é forte, mas é um questionamento. Ele é forte, só que pode ser que em músculos acessórios ele não é tão forte. E é aí que vem as lesões. Você olha o cara assim, o cara tem um shape, e mesmo assim o cara pode ter uma lesão porque tem um estrinho aí que pode me ajudar a evitar a lesão desses acessórios. Esses acessórios, que são... Assim, a gente tem algumas bases de músculos acessórios, mas geralmente a gente faz avaliação. E aí, nessa avaliação, a gente consegue ver qual que é o músculo que o cara tá muito fraco e por isso que ele tá tendo a lesão. E geralmente, repetidas vezes, ele tá tendo aquela lesão. Isso é aquele negócio que o Marcelo tinha falado pra gente, João, que era aquele manguito? Eu não lembro, que ele tinha falado. Manguito rotador. Aquilo lá era pra... Aquilo era um acessório? O rotador não é um músculo acessório em si, ele trabalha... Mas é uma coisa... Não, é o que eu tô tentando entender o que são esses acessórios, que fala assim, tipo, peraí, a gente treina os acessórios, então, tipo... Pode continuar, conclui. Não, é que eu tô pensando meio alto aqui, na verdade, porque, tipo, falando, peraí, eu faço uns treinos, né, a gente faz uns treinos, eu falo, não, peraí, a gente tem que evitar lesão. Então, sei lá, às vezes se eu tô fazendo supino reto, a gente faz um inclinado, faz crucifixo e tudo mais, isso aí não necessariamente vai me treinar todos os acessórios que eu preciso. Exatamente. Porque aí vamos falar assim, por mais que a gente tem uma variedade muito grande no nosso treino, né? A gente troca intensidade, troca repetição, troca tudo mais, peso,
Ou até o estímulo diferente, mesmo assim talvez a gente não esteja treinando esses acessórios que você está falando. Perfeito. É exatamente esse o ponto, porque a gente está muito habituado a treinar músculos grandes e pensar em hipertrofia. Então a gente está muito acostumado a treinar peitoral, treinar ombro, treinar costas, mas você não para realmente olhar como está a movimentação da sua escápula, para ver se está num padrão de movimento bom. Dependendo, vou falar um termo, alguns músculos do seu romboide não está tão forte, algumas coisas nesse sentido, faz com que você tenha uma movimentação ali não muito boa da escápula, uma escápula alada, e isso faz com que você comece a ter uma dor no ombro e você não sabe nem porquê. Entende? Então, assim, você está muito habituado a treinar o seu glúteo para fazer uma elevação pélvica com 200 quilos. Você tá. Mas como que tá, por exemplo, o trabalho do seu glúteo médio? Você faz um trabalho de glúteo médio ali pré, o treino ali fazendo o aquecimento, realmente, algumas coisas nesse sentido. Beleza, eu treino lá meu abdômen, fico lá fazendo meu abdômen para deixar meu abdômen trincadinho, bonitinho. Mas como que tá seu transverso abdominal? Pô, o transverso é um dos então, principais. Então, posso até estar no shape, mas mesmo assim eu posso ter uma lesão. Exatamente. Porque pode ser que... Sou um atleta, tô no shape, tô performando, posso ter uma lesão. Principalmente pensando em atletas. Até porque atletas, eles geralmente entram no shape, eles têm shape, realmente, atletas. Né? Mas se olhar na Olimpíada lá, é a competição de quem é mais bonito ali no shape, né? Exato. Só que daí essa é a diferença, eles não visam tanto o shape acaba acontecendo, né? Porque os treinos são intensos demais. Mas por vezes, por exemplo, quem é atleta geralmente separa uns 2 dias na semana, 3 vezes até, para realmente passar na física, porque vai ter que fazer alguns treinos específicos para alguns grupamentos musculares menores. Então, físio é o melhor lugar para isso daí? Não necessariamente. Ele vai auxiliar, né? Então, uma vai complementar a outra. Exato. Ela está falando que trabalha com muitos fisioterapeutas, então a musculação, ela ou no Pilates ou na musculação, vai trabalhar junto com os outros tipos de exercícios que são dados na fisioterapia, que são muitos, né? Exato. Então, por exemplo, tinha um caso de uma amiga minha, ela, atleta profissional, realmente de salto com vara, alto rendimento, foi para mundial e tudo mais, e ela para 2 vezes a semana dela, ela tem que ir para físio, vai fazer alguns exercícios, ela faz o pilates dela. Ela vai por dor ou ela vai para se proteger? Ambas as situações. Ambas situações. Por vezes o atleta acaba indo para físio por dor, mas é porque ele tem ali horas de treinamento em cima dele, gera uma lesão e ele não pode parar, então ele tem que ir para físio tratar. Mas em outros momentos é tipo assim, o físio passa alguns exercícios para ele e ele vai para físio para fazer aqueles exercícios e se manter forte. E não forte só esteticamente, aquele bíceps grande que a gente vê, mas forte internamente. Com os músculos internos mais fortes, com o oblíquo lá interno forte, com o transverso, com o glúteo realmente funcional e não só um glúteo grande, entendeu? Agora, falando em prevenção de lesão, por exemplo, você tem os seus alunos de personal na área da musculação. Sim. O que você costuma trabalhar com esses alunos? Na parte de mobilidade, aquecimento, o que você utiliza bastante na área de alongamento? O que você trata eles trabalhar? diferente, até pegando nesses treinos? Com certeza. Você trata eles diferente? Com certeza. Do seu repertório aí? Com certeza. É que assim, a gente, ainda bem, a nossa área é bem ampla, né? E a gente tem visões diferentes e o público também é grande. Então, a gente consegue atender pessoas de vários tipos, de formas diferentes. Então, por exemplo... eu vou tratar provavelmente uma pessoa que está procurando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. O João, por exemplo... Seja lá o que ela estiver procurando por você. Você vai chegar e falar assim, tô mais gordinho, vou tratar, vou chegar na Ela está Giovana. buscando Me ajuda aí, saúde. Giovana, tô mais gordinho, preciso... Ela está buscando saúde, ela está buscando ali, ela até busca o corpo dela. Ou por vezes a pessoa chega até mim falando, olha, eu quero emagrecer. É isso que eu quero ficar no shape. Eu falo, beleza, mas você começa até muitas vezes tratando ali, cuidando da pessoa pensando nisso. Só que daí, nesse meio tempo, eu, Giovana, começo a falar com ela. Como que tá a sua alimentação? Como que tá o resto da sua vida? Vamos alinhar isso? Vamos cuidar disso aqui? Vamos cuidar daquilo ali? Até porque só o exercício físico não dá resultado. Pode até dar o resultado instantâneo ali do 1º, 2º mês, mas depois tudo volta. Então, se você não cuidar do restante... E aí, nesse sentido, eu trato os meus alunos de uma forma diferente. Eu tenho a minha base. Então, basicamente, com os meus alunos, eu geralmente vou fazer... uma mobilidade, um alongamento, tudo depende do que, dentro da avaliação que eu fiz, o que eles têm maior dificuldade. Como que isso me ajuda? No seu treinamento? Um alongamento, isso daí. Então, quando você não tem um alongamento, eu tenho uma
articulação que não é tão móvel, provavelmente você vai vir a ter uma lesão, principalmente pensando em articulação. Fora que... Quem tá ouvindo a gente, como que ele testa isso daí? Vamos lá. Os testes, geralmente, teste, aí a gente entra naquele quesito por conversando exemplo, aqui. quer ver, ó, pra quem tá ouvindo a gente, eu vou tentar alongar minha mão, assim, ó. Eu não consigo puxar ela. Perfeito. Tem gente que consegue puxar mais. Uhum. Isso é um teste. Isso aqui seria um teste. Isso é um teste da articulação, para saber qual grau, quantos graus a sua articulação vai. Ah, beleza, descobri que essa articulação minha não é tão móvel quanto deveria ser. Tem aí eu como... posso ter alguma coisa no meu punho. Pode ter alguma coisa pulso, né? diretamente no seu punho, aqui no seu pulso, que daí te tira essa mobilidade, ou pode ser, por exemplo, a sua parte muscular que é muito encurtada. E a gente vai trabalhar o alongamento daquela parte muscular. Que é mais comum, né? É o mais e comum. aí, esse alongamento dá para voltar. Então, eu posso ficar bem, ter um alongamento bom, vai aumentar minha mobilidade, é isso? Isso. E a gente trabalha coisas diferentes. A gente trabalha a mobilidade e a gente trabalha o alongamento, que são coisas diferentes. A mobilidade a gente vai pensar na articulação. Então, quando eu faço mobilidade, eu estou pensando que eu quero ganhar ali um pouco de mobilidade naquela articulação, eu quero lubrificar aquela articulação, porque antes da gente treinar, geralmente as pessoas deveriam fazer isso, deveriam realmente. Porque a articulação é como se estivesse seca, você tem que fazer coisas ali para movimentar ela, para trazer... Lubrifique a articulação para exatamente, preparar ela. para começar realmente o treinamento, para jogar a sobrecarga ali, para jogar o treino, para ela aguentar o treino. E aí, quando a gente está pensando no alongamento, a gente está pensando em realmente deixar aquele corpo, que ele consiga ter uma amplitude maior de movimento, mas que ele fique mais, como dizer, ele fica realmente mais alongado, que ele realmente consiga ter um movimento mais amplo e tudo mais. Nem sempre vai ser isso e vai ser rápido e nem nada disso. Ele geralmente leva um tempo. E geralmente daí a gente coloca isso com base no treino que vai ter naquele dia e no que a pessoa tem mais dificuldade ali, que precisa melhorar. Então, da minha parte, eu faço isso com meus alunos. Aí, os exercícios eu sou criteriosa com os exercícios, em como vai ser a execução, qual a forma, qual a técnica, como não compensar um exercício, como, enfim, fazer algumas coisas nesse sentido. E tem quem pense mais em fisiculturismo e tudo mais, que vai ter outra técnica, outra forma de ver aquilo. E tá tudo bem. Cada profissional vai acabar trabalhando da sua forma. Né? Exato. E o que acontece no fisiculturismo nem sempre é o correto, mas é válido. Se dá certo para você, tá dando certo, beleza. Eu posso não concordar e não querer isso para os meus alunos, e tá tudo bem. A gente se respeita cada um a sua área, e vai ter público para todo mundo, vai ter muita gente querendo até buscar. por conta do Pode Equilibrar, as pessoas que vêm aqui, cada um tem uma abordagem, a gente respeita a abordagem de todo mundo, porque acho que da mesma forma que o tratamento é individual, as abordagens também são individuais, né? Exatamente. Cada pessoa vai ter ali a sua abordagem. E com os alunos, mais ainda, né? Se um aluno está te pagando personal, ele não quer que você coloque o mesmo treino para mim, para você, para ele e para o outro. Ele quer que você... Chat GPT, né? Fala o chat então, GPT, exato. Faz um treino aí pra mim. Você chega na academia, você pede um treino pro professor da academia, ele vai montar o mesmo treino por um período todo mundo tá revezando a mesma máquina porque tá copiado o treino. E não vai ter aquele procura um feeling. profissional ali para poder tratar ali, como é que eu vou dizer? Esqueci a palavra, me fugiu a palavra. A individualidade de cada um, né? Exato. E quando a gente está falando de um personal ainda mais presencial, a gente está falando do profissional que está ali e tem um feeling mais aguçado. Ele vai ver, por exemplo, vai ter um dia que você tá mal, tá cansado. Eu vou colocar a mesma carga, eu vou deixar o treino na mesma intensidade? Não Igual vou. você disse que você acaba puxando outros critérios dos seus alunos à medida que vão passando os meses. Por quê? Você acaba tendo esse conhecimento do seu aluno que, a gente está trabalhando certinho aqui, mas você não está tendo esse resultado. Você está fazendo isso. Exato, você vai conhecendo. Você vai conhecendo a pessoa, você sabe... Você diz o quê? Tipo, porque se ela tá ali com o treino, ela tá vendo. Por exemplo, você diz uma dieta, tipo isso? Com certeza. Não só isso, né? No caso, descanso. É. Se ela busca entender, semana passada você estava treinando tão bem, o que aconteceu? Igual aquele dia que a gente conversou com o Marcelo, o personal acaba virando um papel de psicólogo. Faz um psico ali daquele lado, né? Sempre. Tem o lado do desabafo, né? Sempre. E não só de psicólogo. Psicólogo a gente faz também, porque a gente tem que parar ali para conversar, entender como está a rotina. A pessoa vai falar que está cansativo, que ela está passando X hora no home office, que ela está tendo que se deslocar daqui para São Paulo, quanto isso é difícil, o problema familiar.
E também, assim, o básico da nutrição a gente acaba tendo que falar, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma gordura boa, gordura ruim. A gente... Exato, a gente tem que acabar auxiliando. Pode para isso, para ajudar um pouco nessas Exato, a gente acaba fazendo um papel um pouquinho de cada um da área da saúde ali, o papel de físio mesmo. Então a gente atua de várias frentes e não só necessariamente a do personal que está ali e vai te passar exercício e acabou. Até porque a gente tem o lado humano, né? Eu tenho o lado humano e gostaria que quando uma pessoa estivesse me tratando, ela estivesse também. Então não é só ir lá e falar você vai ter que fazer ponto e acabou. Tem que entender, né? Cada um vai ter os seus problemas ali, você tem que acabar cuidando daquela pessoa, entre aspas, da maneira que ela... até o limite dela ali. Né? Exato. Respeitando, cada um vai ter um limite respeitando os limites, respeitando as condições de cada um. Essa é a real mesmo. Bom, bora falar agora sobre... Eu acho que agora a gente pode falar essa parte da progressão adequada, né? Então a gente queria falar, tipo assim... Você falou desses acessórios, né? Que você perguntou dos acessórios. Essa parte da sua abordagem de que fazer mais o alongamento, fazer o aquecimento, fazer mobilidade. Perfeito. Mas nesse quesito tem alguma coisa que a gente pode falar assim... É que no atleta eu acho que vai ser mais difícil, porque ele não preza por segurança, ele vai pegar vai na performance o atleta ele acaba forçando. Muitas mas vezes não. Se eu sou uma pessoa normal, não quero competir em nada e tudo mais, como que eu tomo cuidado? Vou usar a palavra tomo cuidado, né? Como que eu tomo cuidado ali com o meu dia a dia, com Não, que... no meu treino, né? Eu tenho um treino, seja do que for, eu acho que você falou que tem outras formas de intensidade, né? Então, o volume ou a quantidade de peso. De peso, né? repetições, enfim, como que a gente... Como que eu tomo cuidado sobre assim, peraí, tô forçando ou não? Porque se a gente fala de hipertrofia, né, Jota? Tipo, eu quero ter aquelas pequenas microfraturas de fibra para ter o crescimento, né? Exato. E para ter algum resultado. Senão, é o que a galera chama, desculpa o termo aí, mas fala, fazer uma fisioterapia, eu vou fazer com menos peso aí, né? Mais exercícios. Então, se eu tenho um objetivo de ter uma massa maior, ter um fortalecimento, tem alguma coisa que é mais segura de se fazer? Cara, sempre. Infelizmente, é entrar no termo treino fofo, realmente, porque a cautela é o que te faz ter segurança. Então, assim, se eu sou cauteloso com o meu treino, com o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, com a carga e tudo mais, é o momento em que eu sei que não vou ter uma lesão. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não vou ter um resultado também, dependendo. Porque, muitas vezes, as pessoas que têm cautela demais, elas não têm resultado. Então, elas ficam muito na zona de conforto, no que é fácil ali para elas, o que elas estão habituadas. Então, é uma linha tênue, porque eu tenho que ter a cautela de saber o que eu estou fazendo, com qual carga, qual execução, qual objetivo, e ao mesmo tempo eu saber que dependendo eu vou ter que progredir isso, eu vou ter que aumentar a intensidade. Então é difícil realmente calcular isso e ter isso certo. Aí a gente realmente bate no mesmo segmento. É para isso que servem os profissionais, para eles te acompanharem, seja numa consultoria, seja no personal, seja ali te dando dicas quando você está treinando na sala de musculação e tem um professor ali para te auxiliar. Olho, né? Exato. E ele vai te ajudar bastante com esse quesito. Mas a cautela ainda é o melhor, porque hoje a gente vê muitos adolescentes sendo zero cautelosos. E beleza, quando você é adolescente, você pode tacar carga, tacar peso, vai dar tudo certo, o problema é que daqui 15 anos você depois, né? colhe Você os cobrado, frutos. né? Colhe os frutos disso tudo, e não são bons, em geral. Geralmente você vai colher junto ali um desgaste, uma lesão, que de certa forma é uma lesão ali que por conta da sobrecarga de antes, enfim. Então a cautela ainda acaba sendo melhor ali. Quando a gente se trata ali realmente de profissional para profissional que a gente está conversando, a gente fala, é melhor errar para baixo do que para cima. Porque vai respeitar o seu limite se você não conhece ele, principalmente. Exato, né? Então, se for errar, erra para baixo. Porque se você errar para cima, você pode colocar a articulação do cara em risco. Você pode aí azeda, né? Aí, aí você falou, tem os graus, mas isso vai vir junto com uma dor. Pronto. E essa dor, acho que é uma coisa que, assim, quem gosta de sentir uma dor, né? Tipo assim, tô ali sentado, cara, nossa, tá doendo. Nossa, andei, nossa, doeu.
Tipo, mexi o pescocinho um pouquinho pra cá, doeu. Ou dormi mal porque doeu. Acho que Exato. esse preço da dor... Ninguém quer. E Acho que ninguém fora quer. que, né, a dor ali, vamos supor que você tá com uma dor aguda ali. Sabe aquela dor constante que tá ali? Dependendo do grau da dor, a gente tem mais ou menos ali, coloca numa escala de 0 a 10 ali a dor. Dependendo o nível dessa dor, meu, você fica irritado, fica mal-humorado, tem gente que não come, enfim, tem vários Começa a fatores. interferir em muitas coisas da vida, né? Não dorme. Tem muita gente que não consegue dormir por conta de uma dor lombar, por conta de um ombro que não consegue deitar daquele lado, e acaba acordando muitas vezes à meia da noite porque deitou em cima daquele lado. Então, assim, tira a sua paz. Tira a sua paz, tira a sua tranquilidade do seu dia a dia. Então, a Isso dor traz a falta de equilíbrio, né, Jota? Então, tipo, aqui a gente no podcast, a gente tenta evitar as coisas trazer saúde. E eu acho que essa parte da lesão e essa necessidade de cautela. Eu acho que até eu gostaria de voltar mais nessa parte dos acessórios e da prevenção, de coisas que podem me ajudar a prevenir para não ter essas dores que vão me trazer uma péssima qualidade de vida. Acredito que o seu período de lesão foi ruim, acho que em outros aspectos da sua vida, né? certeza. Por conta da dor, não só tipo na parte física, eu não consegui competir. Acho que isso te trouxe algumas outras coisas ruins que te fizeram ter a resiliência que você falou que você teve. Mas por que você teve resiliência? Porque acho que acabou afetando algumas outras coisas que te deixou meio desequilibrado por certo momento, talvez pela dor ou talvez, não sei, pela frustração de não conseguir fazer um esporte que você gostava. Sim, a frustração realmente acontece. Acho que para todo mundo, para quem quer voltar e acaba não dando certo, gera uma frustração ali, não tem como. Mas no meu caso, como eu já vinha nesse período, assim, já vinha num período muito longo, eu já vinha me preparando, que talvez isso não acontecesse, realmente. Então, quando realmente foi bater o martelo, olha, não tem como, não dá mais, corre o risco de você romper novamente seu ligamento. Eu falei, beleza, tá tudo bem. É melhor isso do que passar pelo processo todo de novo, de ter que fazer uma cirurgia novamente, passar por isso. Até por conta de ser uma cirurgia de alto risco, porque a cirurgia de LCP é muito perigosa, porque atrás passa uma artéria onde eles furam realmente para colocar o parafuso. Então eu falei, não, opto por não querer continuar. Então a frustração acontece, só que a dor realmente te incomoda, porque para quem operou um joelho e operou o joelho e teve complicações, ou então operou o joelho com coisas mais complicadas, que perde realmente a sua mobilidade ali, cara, é insuportável a dor. É no nível assim de eu mordia uma toalha, qualquer coisa, e chorava, mas eu tinha que ganhar a mobilidade chorando, mas tinha que ir. Eu vi esses dias eu acho que era um alongamento que o Neymar estava fazendo, não sei, acho que era o físio, o médico dele estava fazendo. E assim, dava pra ver o moleque gritando, assim, tipo, berrando, chorando. Dava pra ver que assim, era uma dor absurda. Ele puxando, ele tava deitado de bruços e o cara puxando, recém da cirurgia dele, puxando a perna dele pra trazer, acho que essa mobilidade. Mobilidade. Né? A gente chama de ganho de ADM. Muitas vezes o próprio tratamento ele é muito mais doloroso do que a lesão em si. Exatamente. Nossa, antes da lesão, beleza. Antes da lesão, eu tinha muitas limitações, porque eu não conseguia chutar uma bola e nem trotar. Como que é esse tratamento de uma lesão? De uma lesão? Assim, por exemplo, pode contar, acho que é sua, pra gente ter uma mais específica pra gente discutir. Perfeito. Então, tratamento de uma lesão. A gente está falando em conservador, vamos primeiro, sem falar a parte cirúrgica. No conservador, o tratamento da lesão é feito de uma forma mais tranquila. Porque você pensa sim em ganhar ali o que a gente chama de ADM, então você pensa em ganhar mobilidade, fazer com que seu calcanhar encoste no bumbum, mas isso é muito mais fácil. Porque só tem uma rigidez causada pela lesão. Por um inchaço, por um edema na região, um líquido ali que incomoda, mas é mais fácil. Você acaba ganhando isso rápido, em 3 semanas você ganha isso. Agora, quando a gente está falando disso num pós-cirúrgico, em que você ficou imobilizado, em que entrou broca furando o seu joelho, que colocou lá um enxerto que é de um tendão que virou ligamento. Então, aí a gente está falando do corpo adaptando a um tendão. Então, assim, quando eu por exemplo, no meu caso... Mas nesse caso deu para refazer o tendão? Na verdade, eu refiz o ligamento com um tendão. Eu tiro uma parte de um tendão. Eu tiro a parte de um tendão. Eu tô falando que eu tô totalmente leigo, assim, não tô fingindo não, tipo, eu não sei mesmo. Acho que explica rapidinho só a diferença do tendão e do ligamento. Tem bastante gente que confunde o tendão então, e o o tendão o tendão ele vai segurar um músculo ali, realmente, é um tendão. Vamos supor, eu tenho o tendão patelar ali. Eu vou segurar ali o meu músculo,
e vou segurar a articulação. Ele é uma cola, é tipo isso? Cara, ele é uma... O tendão, ele acabou a fibra muscular, ele continua ali, ele é uma fibra sem célula muscular. Ele é uma fibra, um negócio muito rígido, duro ali. Muito rígido. E ele vai ligar... Ele não é uma cartilagem. Não. Aí a gente tá falando de outra coisa. Diferente. Ele vai... É basicamente isso. Ele tá terminando o músculo, aí ele se conecta à articulação. É ele quem vai conectar o músculo à articulação, basicamente. É o tendão. E aí o ligamento, ele geralmente está na articulação, mas ele está lá para segurar a articulação, para ela não ficar solta. Aí eu rompi o ligamento, ele está solto. Aí eu vou fazer a cirurgia. No meu caso, a gente tira um pedaço do tendão e aí faz com que aquele tendão, que é rígido, extremamente rígido, precisa começar a ser móvel. Então, daí eu coloco ele lá, parafuso. Consegui entender o que precisa alongar. Então, ele tá acostumado, por exemplo, o tendão tá acostumado com você fazendo agachamento nele com 120 quilos, entendeu? E aí ele precisa ir para uma função agora em que ele vai ter que se movimentar livremente. Tranquilinho ali. E não é bem assim. Não é bem assim. Então, daí tem todo esse processo do corpo entender, do tendão começar a fazer a função dele nova, e isso gera muita dor. Fora que quando você perfura, os médicos têm que jogar muita... Não é água, é como que chama? Soro. Dentro da articulação para inchar ela e eles conseguirem manusear ali a artroscopia mais fácil, né? Então, o seu joelho fica muito inchado pós-operatório. E aí demora para passar esse inchaço, tem muito líquido lá dentro. Fora que depois acaba descendo, assim, a gente brinca falando que é um melado, que é tipo todo aquele edema começa a sair, assim, daí sua perna fica roxa, tipo roxa assim, no nível ficou roxo até meu tornozelo. Pra cima, até quase o quadril, e pra baixo até o tornozelo ficou. Então é uma situação muito mais invasiva a parte do Exato. Tratamento como você cirúrgico. Como você falou, então é a lesão conservador, que a gente fala, que não precisa de cirurgia, e a cirurgia, que é propriamente dita. E na cirurgia as coisas mudam totalmente. No conservador é tudo mais tranquilo, você pensa em estabilização ali. No cirúrgico, você pensa em ganhar mobilidade, você pensa que... Mas aí depois você vai pro mesmo do conservador, que é tipo um estabilizador. Exato, só que demora até chegar nisso. Ah. Principalmente tratando na minha lesão, que é a LCP, demora muito. Porque eu tive que ficar 1 mês e meio imobilizada, não podia movimentar, não podia pisar no chão por 1 mês e meio. E aí pensa que nesse 1 mês e meio eu não podia fazer nada de exercício, então o que gerou? Atrofia. Aí a minha perna, juro, a minha canela e minha coxa tinham o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Canela, joelho, canela. Exato. Exatamente, é triste, mas é verdade. Quem não quebrou, torceu, sei lá, o punho, o braço, alguma coisa, ou se não, um tornozelo e fica lá com o pé imóvel. Mas não tem uma parada que você me falou outro dia, João, que é tipo assim, eu machuquei esse, aí eu treino só o outro, e aí depois eu volto com os dois? Existe tipo, ele compete com o outro, que assim? É cruzado, né? Que, por exemplo, eu continuo treinando o lado esquerdo do corpo para que quando eu voltar a treinar do lado direito, ele se recupere mais fácil. Até existe isso. É que eles falam que dá um estímulo e do outro lado ele vai se manter ativo, de certa forma. Mas nada como uma atividade direcionada. Então, tô aqui com o meu braço engessado e o outro eu tô fazendo. Beleza. Esse daqui tá ficando mais forte, esse tá ficando mais fraco. E aí, por mais que eu esteja fazendo com a ideia de que o outro lado fique forte, ainda assim, na hora que eu tirar o gesso, eu vou olhar e vou falar, meu Deus, dá desespero. É totalmente indireto, né? Totalmente indireto. Indireto. Realmente a gente fala de neural. E a gente está falando de um estímulo neural, para que o corpo entenda que esse lado ainda aqui, tá vivo. Para isso tem aqueles eletroestimuladores também, né? Sim, a eletroestimulação. Aí a eletroestimulação, a gente fala que realmente ele entra para ativar a musculatura ali que está atrofiada. Então a gente usa em casos específicos. Hoje em dia existe muita gente usando no mundo da musculação, pensando em ganho de hipertrofia e tudo mais, e já se foi comprovado que isso não muda em nada. Que o treino com eletroestimulação pensando em hipertrofia realmente não muda em nada. Mas o que ele ajuda em si, então? A eletroestimulação? Tipo, por exemplo, o cara tá fazendo um tratamento com você para voltar, se eu fizer ela vai ajudar só no momento de atrofia. Ou ele poderia me ajudar tipo, a prevenir uma lesão porque ele estimula uma região maior, então ele poderia me ajudar nesse acessório que você falou, por exemplo. Então, vamos lá. Nesse caso, eu só uso basicamente a eletroestimulação em casos de lesões em que a pessoa perdeu força em um grau alto. Porque daí, quando a pessoa perde força em um grau alto, ela entrou em atrofia muscular. Aí eu entro com a eletroestimulação, a eletro é uma eletricidade.
E aí o nosso músculo é eletricidade, tudo é eletricidade no nosso corpo. São impulsos elétricos, né? Exatamente, tudo é eletricidade. Contração muscular gera eletricidade, enfim. E eu coloco o eletroestimulador para que ele pegue os sarcômeros da região lateral. Sarcômeros a gente está falando de força mesmo. Quanto mais sarcômeros eu recrutar, mais força eu vou ter. Essa é a ideia. Quando a gente fala até em hipertrofia nem tanto, em ganho de força. Quanto mais sarcômeros eu recrutar, melhor para mim. Então, daí essa é a ideia. Que então, com um treino de força ajudaria. Ajudaria, mas muitas vezes a gente não consegue fazer um treino de força com alguém que está nesse estado. A pessoa não consegue. Simplesmente porque, primeiro, ela não pode ter sobrecarga em cima daquela articulação nesse pode nível. machucar de novo. Provavelmente rompe o tendão. Então, Mano, esse Porque assunto você não ele tá tem me mais- deixando muito tenso, cara. Porque Esse ele é um assunto cara de que romper. gosta de peso, ele adora carregar peso. Eu tô. É um cara forte, eu tô- né? eu tô- Você sabe, eu tô- você já Ué, viu ele é treinando forte, já? ele é forte, Eu tô né? ficando muito tenso aqui com esse assunto, O cara cara. tá suando frio. não, Eu tô tanto muito que... tenso aqui, cara, juro. Porque eu tô falando assim, não, peraí, o que dá pra eu fazer aqui que eu não tô afim de ter lesão, não, velho. Não, mas eu falo pro João, né, desde que a gente começou a treinar junto, eu sou muito, muito cagão. Eu falo assim, por exemplo, ontem a gente fez, qual é aquele lá que... O crucifixo, só que a gente não fez o crucifixo na máquina, a gente fez o crossover, isso. E a gente fez na polia, assim. E eu falo assim, João, não gosto de fazer, então acho que foi a segunda vez que eu fiz. E eu falei, cara, não faço porque assim, eu tenho medo de sentir dor, se eu sentir dor eu já não quero fazer. E já fico em choque. Eu falei, não, peraí. Isso é cautela. Se me avisou, eu falei assim, não vou fazer porque eu lembro da dor que eu tinha no joelho. E aí, como eu sou uma pessoa já que eu tenho sobrepeso, eu falo assim, se eu me machucar, eu não vou conseguir. Primeiro, que se eu não faço atividade física, eu fico doente. Tudo bem. E a gente muitas vezes fica doente aqui, ó, na cabeça. Não, da cabeça. É da isso cabeça. mesmo. Aí eu falei assim, peraí, se eu tiver uma lesão, aí eu vou tá com uma patologia ali e eu vou ficar doente da cabeça também. E ainda eu tô com sobrepeso, eu vou ficar obeso. Então, tipo, eu não vou poder treinar aqui minhas calorias, eu vou ficar doente, vou comer mais. Então, tipo, peraí, eu falei, cara, eu vou me arrebentar. Então, eu fico pensando em todas essas paradas de mim que pode acontecer. Eu falei, não, peraí, eu não vou fazer só o que dá. Mas, igual o João falou, eu gosto de treino de força. Principalmente de perna, porque eu já vi vocês agachando lá com umas cargas altas ou então fazendo séries loucas de, sei lá, 10 séries de 10 repetições. Não, mas é que aquela específica que a gente fazendo aquele dia a gente não terminou, mas ainda bem, né? é uma série ela chama Smolov, que é aquele levantador de peso conhecido lá, que é monstro, é a série dele, mas é que tem dia que, por exemplo, a gente até fez. A gente chegou a trabalhar com 110% da carga. Mas é que teve uma vez que a gente fez, era um treino, era 3 agachamentos. Então era um dia que você ia, agachava, era uma série só. Vai uma série, 3 agachamentos, acabou. E a gente teve dia que a gente fez 10 séries de 12, de 15. Teve uma série que subiu uma pirâmide, a gente foi até o máximo e depois voltou até o mínimo que a gente fez. Mas aquele dia a gente ficou com umas Mas agora eu te pergunto, qual o intuito? Naquele lá era aumentar a carga. Era se desafiar. Era se desafiar. Então, mas isso é legal também, faz parte. A gente é movido a desafios, né? A gente gosta. Eu, como atleta, também, eu adoro o desafio. Tô parada, assim, literalmente parada porque eu tô com outra lesão de quadril, então tô sofrendo, porque eu gosto de levantar peso também, eu gosto mesmo. E então a gente gosta de sentir realmente desafiado, de sentir, ter a superação. Tinha um problema no quadril. Eu lembro dela fazendo aquele sumô. Uma vez ela só fazendo sumô na academia. Eu falei, caraca, velho, é o meu sumô. Ia derrubar a laje. E pra quem não tá vendo, eu tenho 140 quilos. Tem quanto você pesa? 60 quilos. Então, aí ela tava fazendo com o meu peso que eu tava fazendo ali no sumô. Eu falei, beleza, né? Cautela. Cautela, mas eu me conheço totalmente os meus limites. Mas eu acho que quando a gente fala, né, Jota, aqui, tipo, do equilíbrio, eu acho que você falou, a Giovana falou do treino fofo, das proteções e tudo mais, ter cautela, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que ter uma leve emoçãozinha em algumas coisas, né, que senão fala assim, nossa, tipo, eu paro pra pensar assim, eu gosto do treino, mas eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente, ele não gosta necessariamente, né, de alguns treinos, né, acho que o processo de começar a gostar de um treino, eu acho que às vezes leva tempo, eu acho que se não tiver um desafio, ou alguém até para ter aquele mental de tô competindo, ou alguém para puxar você vai acabar não se desenvolvendo tanto quanto você poderia também. Exatamente. Né? Acho que faz parte também, né? Eu acho que nesse caso, assim, geralmente, até volto a falar dessa fala aí de treino fofo. Não é necessariamente um treino fofo, mas
é realmente você pensar que é ter cautela. Você vai chegar perto do seu limite, você vai saber o que é seu limite, é não ultrapassar ele, não necessariamente treinar tão leve assim. Mas digo pelos meus alunos de personal, por mais que eles não gostassem de treinar pesado, hoje em dia eles gostam. Porque você vai lá e suga ele até o fim dele ali. Não significa que porque eu tenho uma visão de que eu preciso ter cautela com o meu aluno, significa que eu não vou puxar ele, vou fazer Sim. com que ele se desafie. Faz parte do meu trabalho. Fazer com que ele sinta que ele saiu do treino superando. Mas é num ambiente controlado também, né? Então, porque eu, como profissional, tenho uma visão diferente. É um ambiente muito mais controlado do que você ali fazendo Sozinho. sozinho, na sua Com vontade. 200 quilos no agachamento. Vou mandar ver ali e fazer. Não, mas tem bastante diferença. E acho que como profissional a gente sempre tenta puxar ali e desafiar o aluno. Eles gostam. E eles voltam exatamente por conta disso. Porque eles falam, olha, eu não conseguia fazer X coisa, hoje em dia eu faço, estou com meu condicionamento melhor, me senti melhor fazendo. Então eles voltam por causa disso. Porque você conseguiu fazer com que ele melhorasse, você desafiou ele se sente bem. Passou de alguma coisa que ele nem sabia que podia fazer. Exatamente. Exatamente, para algo que ele realmente está fazendo e melhora até. Bom, agora vem a seguinte pergunta, né, Giovana? Se você pudesse dar um conselho, tá? A gente falou sobre lesões, a gente falou sobre tratamentos, sobre uma série de coisas para a gente poder evitar essas lesões, mas a gente queria falar um pouquinho mais sobre o equilíbrio. O que você poderia dar de dica para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, para que tenha uma vida mais equilibrada no geral, tá? Perfeito. Cara, é algo que eu penso, que eu tento falar isso para os meus alunos sempre, e eu disse isso aqui de certa forma indiretamente também. O treinamento ele é importante de todas as formas, mas a sua alimentação, o seu sono, como você cuida de você, da sua cabeça, de tudo que envolve o seu externo que te afete de alguma forma. Então, eu penso dessa forma, é tentar equilibrar todas essas coisas. Eu preciso fazer uma alimentação regrada em que eu, tô pensando lá em ganhar massa muscular, então tem que comer muito, tem que comer 20 ovos por dia? Não, cara, você pode pensar em ganhar isso a longo prazo e não querer isso a curto prazo. Você pode ajustar a sua alimentação, parar de, todo dia à noite eu comia biscoitinho e ia dormir. Não, você pode começar a colocar ali uma alimentação mais saudável. Isso já é começar a regular a sua rotina e equilibrar a sua vida. Então, você pode começar, ao invés de dormir 1h da manhã, tentar desligar o celular à meia-noite, por mais que você role na cama até 1, e realmente seu corpo vai se habituar com aquilo e você vai acabar dormindo. Então, eu penso dessa forma. O equilíbrio, ele vem de alguns fatores, algumas coisas da sua vida que você consegue começar a organizar. O sono, a alimentação, a atividade física, o cuidado mental. Então, conforme você vai organizando isso, você vai entrando em uma harmonia. E o seu corpo te responde disso de uma forma positiva. O seu corpo, realmente, ele te retribui disso de uma forma boa. Então, assim, você vai se sentir melhor, você vai se sentir vivo, você vai sentir que você consegue fazer as coisas que você não conseguiria antes. Vai te trazer muitos benefícios, né? Exato. Então, eu sempre priorizo e sempre falo disso com os meus alunos. Não é só atividade física. Não é só alimentação 100% e treinar 2 vezes na semana que vai te fazer conquistar os seus objetivos ou ter pensando em uma vida mais... uma qualidade de vida melhor e uma vida mais longa. Não é só isso. O trabalho continua em casa, né? Sempre. O trabalho continua com eles em casa. Sempre, né? Porque muitas vezes, por exemplo, os alunos de personal, eu tô com eles 2 horas por semana. O que é as outras 20 e tantas horas? Bom, pensando em um dia ali, eu tô 1 hora com eles por dia. Então, e as outras 23 horas do seu dia? O que você faz? O que ele faz fora disso? Então. Fora da sala de musculação. Exato. Dentro da sala de musculação, é exatamente o que você falou. Ali é um lugar controlado. Ali eu tô controlando o que ele faz. Eu estou controlando para que ele não tenha uma lesão. Mas e depois? E as 23 horas depois? Você cuida de você? Você cuida da sua alimentação? A pessoa dividir a energia que ela gasta, dando prioridade nas coisas que devem ter prioridade na vida. Na saúde mental, na física, na parte da alimentação, no descanso. Então, esse seria basicamente o seu conselho. Esse é o meu conselho. É, cuidar de outras vertentes ali da sua vida, outros âmbitos. Porque, cara, os extremos nunca é bom. Eu tenho essa coisa da minha vida, os extremos nunca é bom. Seja realmente o extremo de vou viver a vida ali regrado 100% e seja o extremo de eu não tô nem aí.
Pô, você tem vida, não sei. Galera, então a resposta é pode equilibrar aí, né? Exatamente, equilibra pode equilibrar, tudo. pode dar uma equilibrada aí que vai ajudar. Bom, foi muito bom, né? Que bom, espero que tenham curtido. Muito bom o papo hoje, né, Jota? Bom, Hoje foi interessante, deu umas aflições aqui, né? Pensando assim. Mas fique em paz, galera. A Mas lesão não vem assim, não, tá? Eu saí, acusado de novo, eu posso dizer que eu saí daqui bem mais cuidadoso. Agora nos Cautela. treinos com o João falando assim, não, vou treinar uma vez por semana só com peso e o resto eu vou treinar fofo aí, velho. Não, corrigindo, o termo não é treinar fofo, é treinar com Não, eu tô cautela. enchendo o saco, só pegando seu pé. Brincadeira. Isso aí. Mas agradeço aí ter aceitado o convite. Imagina. Muito obrigado, Luigi. Sabia que a gente ia conseguir ter um papo gostoso aí, um papo legal, trazer bastante conteúdo, ensinamento pra galera. Foi bom, mas eu acho que a gente vai ter que trazer a Giovana aí de novo pra falar um pouco mais sobre algumas coisas aí. Fechou. Fico aberta aí. E voltarei mais vezes. Agradeço o convite de vocês. Giovana, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais? Boa. Como que a gente vai te encontrar? Gente, Instagram tá Giovana Ferrarese. Só procurar lá. Vão me achar. Sempre tô postando conteúdos, algumas coisinhas lá de dicas e tudo mais. Agora até um pouco mais do que antes, que agora eu realmente tenho quem cuide das minhas partes de redes sociais e tudo mais. Então, empenhada um pouco mais nisso. É só ir lá, procura, quiser trocar ideia, quiser informações, qualquer coisa, é só ir chamar e vou estar sempre disposta e aberta para ajudar as pessoas. Acho que essa é a ideia. Ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Com certeza. Show de bola. Fechou? Bom, é isso, galera. Obrigado por participar aí e ouvir a gente por mais um episódio. Certo, Jota? Isso aí. É isso. Finalizando uma sexta-feira, 8h30 da noite. É isso. Aí. Mas é isso. Obrigado, Fechou. galera, por assistir Obrigado, a gente. gente. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.